Eu acredito e vou provocar você que só é possível ser feliz sozinho. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Medicina das Palavras. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo com reflexões para a gente pensar o nosso estar no mundo e observar, perceber como é que a gente está se relacionando, como estão se dando as relações aqui nesse nosso planetinha lindo e maravilhoso, cheio de desafios e cheio de conflitos. E eu escolhi começar as nossas reflexões, as nossas reflexões sobre nós e sobre essas nossas relações e comunicações com um tema que talvez seja um dos temas mais antigos da humanidade. Eu estou falando de felicidade. Pois é, eu escolhi esse tema não tão simples da gente falar, pelo fato de ter sido uma ideia bastante banalizada, na história e apropriada até como um produto, como uma commodity, como se a gente fosse conseguir felicidade comprando um sapato, comprando um carro, comprando uma bebida, quando felicidade é uma ideia, uma busca que faz parte da existência humana. Eu acredito que desde que nós criamos a linguagem e começamos a nos perguntar o que a gente está fazendo aqui, qual é o sentido dessa loucura que é estar vivo, por que existe sofrimento, por que existe dor, por que existe conflito, por que eu estou aqui e não consigo lidar nem comigo mesmo, quanto mais com os outros. O que é isso? Eu entendo que a felicidade, a ideia de felicidade, essa busca, ela se inicia no momento em que a gente começa a fazer essa pergunta, quando a gente se depara com a complexidade da existência. Então surge esse questionamento por algo além, ou uma necessidade por algo além do que um aparente caos, uma aparente falta de sentido, Essa busca por entender que a vida talvez seja muito mais do que uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e sem sentido nenhum. Como proferiu Macbeth, esse personagem fantástico da tragédia Macbeth de Shakespeare. Macbeth, que via a vida dessa forma, talvez não tivesse se conectado com essa ideia de felicidade. Mas será que a vida pode ser mais do que isso, do que essa história contada por um idiota? Eu entendo que a busca pela felicidade vem daí. Felicidade é só uma palavra. Mas ao mesmo tempo, assim como toda palavra que é um conceito, ela é carregada de história, ela é carregada de simbolismo, ela é carregada de significado. E o fato dela ser só uma palavra por um lado, quer dizer que também por outro, ela tem efeitos concretos. Ela não significa uma coisa só, mas a gente precisa fazer uma análise para entender o sentido concreto e o efeito concreto que essa palavra tem na nossa vida a partir do momento em que a gente está em contato com ela. Queira a gente ou não, fuja a gente do debate, da reflexão ou não. Porque de tão banalizada que a palavra felicidade ficou, é muito comum a gente virar a cara para ela, que felicidade, mané, felicidade. Felicidade não existe, isso é uma busca tola, e invalidar, inclusive, a busca, invalidar o outro que está nessa busca pela felicidade. Então eu quero trazer aqui algumas reflexões e algumas palavras para a gente olhar para esse lugar, porque essa busca, esse lugar de busca pela felicidade tem um impacto enorme na maneira como a gente vive e na maneira como a gente se relaciona. E eu vou começar com uma ousadia, eu vou começar contrariando Tom Jobim. Pois é, Tom Jobim, que escreveu na sua música Wave que fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A música também ficou muito conhecida na voz e no violão de João Gilberto. Ok,
Fundamental é mesmo o amor, eu posso concordar. E a gente vai falar de amor mais à frente, não é bem um assunto para a gente mergulhar agora, para a gente mergulhar e nadar ao longe, né? A intenção aqui do canal é que a gente faça esses mergulhos, mas que a gente também vá um pouco além. Né? O mergulho nem sempre é na vertical, é para baixo, mas ele também é para frente. Né? A gente vá um pouco além também nos entendimentos. Dentro daquilo, das possibilidades que um vídeo de YouTube pode proporcionar, claro. Então vamos lá. Fundamental é mesmo o amor. Porém, eu acredito e vou provocar você que só é possível ser feliz sozinho. Como assim, Vanessa? Vamos lá. Vamos lá, vem comigo, vamos entender como é que é isso. Qual é a minha provocação? E que não é nem minha. Essa, na verdade, eu estou aqui como um canal, né? Vamos ser sinceros desde o início, né? Para a gente não criar as expectativas erradas para você que está chegando aqui, né? Não se conectar aqui comigo como uma figura, expressão de uma verdade e tal. Eu estou aqui como um canal para levar questões para a gente refletir, só isso. Né? O conhecimento ele está em todos nós e a gente está sempre numa troca. Mas o que eu quero trazer aqui de provocação, a ideia de felicidade como algo que só pode ser vivido na nossa solidão é uma proposta que começa muito tempo atrás. E a gente vai encontrar com muita força essa proposta em duas culturas muito antigas. E uma delas, inclusive, bebe na fonte da outra, que é a cultura védica, que se pauta, né, no que está dito, no que está revelado nos Vedas, que estão entre os livros mais antigos da humanidade, de mais ou menos 3.000, 5.000 anos, e muito mais além, né, porque a cultura védica é uma cultura oral, transmitida oralmente, então a data dos livros não significa que seja a data daquele conhecimento, e também o budismo, que vai beber também nessa fonte, que é a cultura védica. As duas tradições vão dizer para a gente que nós já somos a felicidade que a gente procura. É uma tendência nossa, por vivermos no mundo material, num mundo de relações, onde a gente se vê fora, né, dissociado do todo, né, e de todo o resto que existe, é comum e é normal que a gente deposite em algo fora de nós a felicidade. É muito comum, é normal, é da mente humana fazer isso. A mente, ela é muito suscetível às oscilações e se conecta com tudo ao seu redor. Só que isso, se a gente olhar com carinho e gentileza para nós mesmos, para a nossa história, para a história do mundo, para a história da humanidade, a gente vai ver que isso não traz felicidade. Que é impossível extrair felicidade das coisas impermanentes. Porque tudo é impermanente. Tudo. Nós somos, para começar, a gente é impermanente. Nós estamos aqui, nascemos bebezinhos, né? Eu estou aqui hoje com os meus 40 anos e daqui a um tempo, lá na frente, espero que bem mais à frente, eu vou desaparecer como essa existência aqui, como esse corpo. E todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos morrer, tudo morre, tudo se transforma. Já dizia, né, o filósofo Heráclito, tudo flui, não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando a gente entra uma segunda vez, nós e o rio já somos diferentes. Tudo está em permanente transformação. A única coisa permanente é a impermanência, que é um conceito que está aí associado tanto à cultura védica quanto ao budismo. Tá bom, mas o que é a felicidade, né? A gente está falando de busca por alguma coisa, que coisa é essa? Aí é que a gente entra numa seara delicada, né? Porque
Sem essa reflexão, sem o estudo, sem a gente parar para observar o que é isso que a gente está buscando, porque vamos combinar, todos nós somos insatisfeitos. Somos insatisfeitos. A gente está sempre buscando por alguma coisa a mais que vai nos trazer uma certa tranquilidade. A gente está sempre querendo melhor, mesmo quando a gente não faz coisas que nos tornam melhores ou que sejam boas para a gente ou para o outro. Ainda assim, inconscientemente, o que a gente está buscando é um estado de tranquilidade, é uma aceitação da vida. E aí é que vem o conceito de felicidade. Não é necessariamente aniquilar o conflito como muitas vezes a gente entende, né? Talvez aí pelo pensamento racionalista, pelo pensamento dualista que separa, né, todas as coisas e confunde um pouco a nossa cabeça e de fato coloca a nossa salvação sempre em algo externo a nós. Talvez essa forma de ver o mundo enraizada na nossa psique, né, porque enraizada na nossa cultura, ela não nos ajude a enxergar que encontrar esse estado de tranquilidade, de paz, que seria aquilo que a gente chama de felicidade, não significa eliminar o conflito, não significa que a gente vai transcender todos os problemas da humanidade, a gente vai parar de brigar por política, eu nunca mais vou ficar triste, eu nunca mais vou brigar com ninguém, eu agora aceito tudo. Não é isso, não é nada disso. Tudo isso é o mundo da impermanência, é a maior parte da nossa realidade, porque é com que a nossa mente está conectada, né? A gente está aqui nessa existência e olha para o mundo e o mundo está fora de nós, em tese, certo? E por isso nós somos suscetíveis aos afetos. Somos, na verdade, escravos dos afetos, como nos ensinou o filósofo Spinoza na sua teoria dos afetos dentro do seu tratado sobre a ética. Num capítulo que ele fala sobre a servidão humana. A gente está ali à mercê dos afetos. E isso não é felicidade. A gente está à mercê da alegria, da tristeza e do desejo, que seriam para Spinoza as três afecções primárias, né? E todas as outras derivam dessas três. O amor, o ódio, a afinidade e uma série de outras afecções que transformam o estado da nossa mente. E aí é importante entender, mente e corpo são uma coisa só, dentro dessa teoria de Spinoza. Então, quando a gente é afetado pela tristeza, a tristeza baixa a nossa potência e isso afeta nossa mente, que por sua vez afeta o corpo, na verdade afeta ao mesmo tempo, né? E a mesma coisa acontece com a alegria. A alegria aumenta a nossa potência de existir, de agir, de viver, e isso vai ter certos efeitos na mente e no corpo. Nós, seres humanos, estamos sempre suscetíveis a essas oscilações. E a pergunta é, como é que a gente pode encontrar felicidade, então? Será que é uma busca em vão, então, que a gente está fazendo? Para quê? Para que a Vanessa está falando sobre felicidade? Vamos mudar de assunto? Vamos para o próximo vídeo? Porque isso não faz o menor sentido a gente buscar por uma coisa que, na verdade, não existe. Porque, aparentemente, ela não existe. Você coloca a sua felicidade num relacionamento, aquele relacionamento, de repente, não cumpre as suas expectativas, que é um grande problema, né? A expectativa, a gente vai ter um vídeo sobre isso. E aí, pronto, aquilo que era sua fonte de felicidade vai ruir e você vai entrar em depressão, você vai entrar em profunda tristeza. Você coloca a sua expectativa de felicidade num trabalho, coloca num filho, na sua filha, na relação de família, coloca no dinheiro que você ganha, no apartamento que você vai comprar, na viagem para Paris que você vai fazer. E aí? Aí você chega em Paris, todos os seus problemas foram com você, você está lá comendo croissant, em frente à Torre Eiffel, aquele lugar maravilhoso,
pensando em todos os problemas que você tem, nas dívidas que você tem para pagar, no problema que você tem com a tua mãe, no problema que você não resolveu com o seu pai, naquela discussão que você tem com o seu chefe, aí chega uma mensagem de WhatsApp que você não estava afim de receber quando você está ali de frente para a torre, achando que a sua vida vai ser aquela foto linda que você vai postar na Torre Eiffel para o seu Instagram. Será que é uma busca em vão, então, e a gente deve simplesmente aceitar esse caos da realidade e acabou e é isso mesmo? Será que não existe nada além? E é essa provocação que eu quero fazer. A gente vai ter, por exemplo, na Grécia, alguns filósofos que vão defender que sim, é possível encontrar esse estado de tranquilidade em relação à vida, apesar de todo o caos. Por exemplo, os estoicos e o estoicismo, ele nasce na Grécia, mas ele se fortalece muito em Roma. E um dos grandes nomes do estoicismo é Sêneca. Sêneca tinha uma proposta de viver a vida intensamente, já que a vida vai acabar, que a vida é limitada, que a nossa vida ela tem um tempo e é breve. Né? Como é que a gente vive ela plenamente e inteiros na nossa verdade, na verdade do nosso coração? E aí o Sêneca traz propostas muito práticas, porque o estoicismo é bastante prático, né? Uma forma de entender o estoicismo também é lendo as meditações de Marco Aurélio, do imperador Marco Aurélio, que também foi um filósofo, e que envolvem práticas de escrita, por exemplo, de escrita de si, né? De você refletir sobre você mesmo, de você analisar e ponderar a que valores você está servindo, o que você está deixando entrar na tua vida, se cabe ou não cabe, como você está se colocando no mundo, como é a tua ética, a tua relação, né? E não envolveria só a escrita, mas também a leitura, o contato com o conhecimento, o contato com outras pessoas, para que você possa, né, sempre pesar, sempre ponderar, né? Se olhar para dentro para você, mas também se olhar através da lente do outro. A gente não consegue existir se não for assim, também pela lente do outro. E essa é a proposta do estoicismo também, uma filosofia que traz a proposta de nos ensinar a agir e não a falar. E aí eu quero trazer uma questão para a gente pensar também, né? Esse lugar da palavra, da nossa comunicação, da nossa expressão, é um lugar também de muita confusão e que nos impede de chegar nesse estado de tranquilidade, porque a gente está tão desconectado de nós mesmos, tão à mercê desses afetos todos, que a nossa palavra, que a nossa comunicação, a nossa fala, raramente ela expressa de verdade o nosso coração, a nossa coragem, a nossa verdade. Muitas vezes ela vai expressar uma dor não resolvida, uma carência, coisas que ficaram como traumas, né? E a gente precisa depurar e elaborar essas emoções, esses traumas, essas coisas marcadas no nosso inconsciente, para a gente conseguir dar à nossa palavra um poder de verdade para nós, né? De sinceridade e de expressão sem a intenção, por exemplo, de querer ferir o outro, de querer machucar o outro, mas simplesmente de se expressar, sem o julgamento, sem o olhar de que aquilo que eu vou falar tem uma intenção de provocar X ou Y no outro. Enfim, essa relação que a gente estabelece com a palavra tem muita conexão com esse mergulho ou não em direção à felicidade. E ok, tá bom, Vanessa, mas afinal, o que é isso? Tá, você falou que a busca pode ser em vão, que de repente o mundo é realmente som e fúria. Será que existe alguma coisa que pode nos trazer essa tranquilidade? E aí eu vou voltar nessa fonte, né, da cultura védica para trazer para vocês a ideia de eu. Então, se o mundo ele é totalmente impermanente, se toda a existência é impermanente, não existe nada que permaneça, que seja permanente, que seja imutável? Sim, existiria. Existiria, sim. É uma ideia de eu, ou Atma, que é uma palavra sânscrito para esse eu imutável, que seria um eu observador, que seria o nosso eu divino, a gente poderia dizer assim.
que está aqui observando tudo que está acontecendo e que compreende que ele não é as coisas que lhe sucedem, as coisas que nos acontecem. Porque as coisas que nos acontecem, elas são passageiras e elas acontecem nos personagens que a gente encena no nosso dia a dia. Porque a gente encena personagens o tempo inteiro. A vida é um grande teatro. Cada hora a gente está encenando um personagem. Eu agora estou encenando a personagem professora, youtuber, né, mediadora de debates. E em alguns momentos eu enceno a personagem filha, em outros a personagem amiga, e tem vários a personagem escritora, a personagem, enfim. A gente toda hora está trocando os papéis na vida. E não tem como a gente dizer que nós somos esses papéis. Nós somos todos esses papéis e mais um pouco, e mais alguma coisa que a gente sequer sabe. Essa coisa seria o eu, o Atman, essa existência imutável que observa tudo e compreende essa impermanência, essa mutabilidade da existência. E a felicidade ela viria dessa compreensão, que é uma compreensão que se conecta diretamente ao desapego. O desapego não é uma palavra muito compreendida no Ocidente, porque a gente costuma entender que se desapegar é largar tudo. Ah, então eu vou largar minha família, eu vou largar meu trabalho e eu vou para as montanhas. A famosa vou fugir para as montanhas e agora eu vou ser feliz. Não, é a mesma coisa de ir para Paris. Você vai carregar tudo com você. Aí é o mais interessante dessa ideia de felicidade, que por mais que só seja possível ser feliz sozinho, porque você só vai descobrir num trabalho interno com você, independente da técnica, né? Existem muitas técnicas possíveis aí dentro do universo do yoga, a gente tem um manancial de possibilidades para trabalhar esse encontro com esse Atman. E também na nossa cultura ocidental a gente tem meditações e tem a própria prática da escrita de si, tem inúmeras possibilidades. Mas é só a partir da relação que a gente consegue medir se de fato a gente está conseguindo compreender, encontrar a felicidade. Porque nas relações, primeiro, as relações vão sempre existir. Não adianta, se você fugir para a montanha, uma hora vai aparecer alguém lá. Você vai ter que se relacionar, que seja com você mesmo, com todos os problemas que você carregou com você, com o sol, com a chuva, com o pássaro que vai ali comer tua comida, com o bicho que vai aparecer, com a cobra, e sei lá mais o quê. Com alguma coisa você vai ter que se relacionar. Não existe como fugir. Vamos compreender isso. Não existe como fugir da relação. Estamos todos em relação com tudo. Tudo. E não adianta a gente sofrer por isso. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Sofrer por algo que simplesmente existe e está fora do nosso controle. Daí que o desapego não é a gente largar tudo. É a gente não se deixar afetar de uma forma muito profunda por tudo que nos acontece. Você continua vivendo, continua existindo, continua tendo raiva, sentindo todas as emoções. O conflito vai continuar existindo porque não depende de você. Não depende de mim, não depende de ninguém. Mas a maneira como aquilo vai te afetar é que vai mudar à medida que você começar a compreender profundamente que tudo é impermanente. Era sobre tudo isso. Com essa sirene maravilhosa eu vou terminar o vídeo. A sirene veio me dizer que eu já falei demais, então eu vou ficar por aqui. Mas antes de terminar, eu queria trazer, eu vou pegar aqui o meu Kindle, porque eu quero trazer um trechinho para terminar esse livro, coroar um pouco isso que eu falei sobre a felicidade, sobre a permanência e impermanência, o desapego e a ideia de que só é possível ser feliz sozinho, porém
a gente só entende se a gente está realmente conectado com essa ideia no coração quando a gente está em relação. E eu vou ler um trecho do livro O Profeta, do Khalil Gibran, que é um livro muito especial para mim e para muita gente. E eu acho esse trechinho tão bonito que eu vou deixar ele como finalização. Não vou nem falar sobre ele, vou deixar para vocês. A gente termina por aqui. Disseram-lhes que, como uma corrente, vocês são frágeis como seu elo mais fraco. Isso é apenas meia verdade. Vocês também são fortes, quanto o elo mais forte. Medi-los pela menor parte é como avaliar o poder do oceano pela fragilidade da espuma. Julgá-los por suas falhas é como culpar as estações por sua inconsistência. Sim, vocês são como o oceano. E embora navios pesados aguardem a maré em suas praias, vocês, como o oceano, não podem controlar suas marés. E vocês também são como as estações. Embora em seu inverno neguem a primavera. A primavera, repousando dentro de você, sorri em sua sonolência e não fica ofendida. Não pensem que digo essas coisas para que possam dizer uns aos outros: ele nos elogiou, ele viu apenas o bem em nós. Não. Somente lhes falo com palavras o que vocês próprios já conhecem nos pensamentos. E o que é o conhecimento das palavras, senão uma sombra do conhecimento sem palavras? Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, dá aqui o seu like, deixa o seu joinha, comenta se sentir vontade de comentar. Se quiser compartilhar, compartilha, está aberto aqui para você espalhar para quem você achar que vai se interessar e de fato usufruir desse conteúdo. Se inscreve se ainda não é inscrito, está aqui embaixo em algum lugar, ativa aquele famoso sininho para receber as notificações. Na próxima semana eu trago mais uma reflexão para a gente. Muito grata. Até mais.